Deixa eu apresentar para a audiência, embora eu creio que dispense apresentações, porque é um gigante. Dácio Bracarense é o meu convidado a partir de agora, é uma voz conservadora, em plena ascensão. Dácio vem como uma figura especial nesse cenário político brasileiro, combina uma experiência legislativa com ativismo conservador e análise política perspicaz e sempre muito coerente, muito sensata, né? Aliás, Dácio, nessa trajetória política e também através do seu ativismo, já, vale lembrar, tem formação em História, iniciou a sua militância política em 2011, o Dácio. Integrando o movimento Nas Ruas contra a Corrupção, atuou como assessor parlamentar e chefe de gabinete da deputada federal Carla Zambelli, com quem colaborou na criação de uma liga de candidatos conservadores para a eleição de 2024 e foi eleito vereador em Vitória, capital do Espírito Santo. Na sua atuação legislativa na Câmara Municipal de Vitória, Dácio Bracarense apresentou projetos polêmicos, inovadores, como a obrigatoriedade de exames toxicológicos para professores e vereadores, visando garantir a integridade no serviço público. Ô Dácio, é uma honra ter você aqui na Auriverde. Como é bom te ver na tela da Auriverde aqui, querido. Seja bem-vindo. A honra é toda minha, Pitoli. Eu fico muito feliz de estar aqui contigo. Afinal de contas, eu sempre estou aqui me informando. A Auriverde é uma parceira do trabalho, uma parceira da produtividade, é uma parceira do desenvolvimento, é uma parceira da liberdade. Inclusive, todos os dias que eu estou no Bradock, normalmente eu também me vejo pela Auriverde. Então, eu só tenho a agradecer a sua luta, a sua independência, a sua autonomia, que eu sei que isso não é fácil conquistar no meio em que você atua, Pitoli. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu que agradeço, essa fala é minha, eu que tenho que te agradecer. Dácio, primeiro eu queria, antes de falar do teu mandato e falar da tua jornada na condição de vereador agora em Vitória, né? Queria falar sobre Carla Zambelli, você que foi assessor, chefe de gabinete, o que a Carla está vivendo hoje, mais um absurdo de uma justiça que persegue, hein, Dácio? Na verdade, ela foi... pior que o sistema... O Brasil não é fácil, né? É uma ditadura, a gente está vivendo um regime autocrático, então, obviamente, todas as ações que você buscar um meio de sobreviver, provavelmente você vai ter que buscar, como no caso dela agora, está tendo que buscar fora do país, fora do mandato. Os meios legais estão praticamente obstruídos, né? Então a situação dela não é muito fácil. Obviamente, depois que eu saí, por volta de 2021, eu saí em 22 para disputar a eleição, né? Portanto, eu fui trabalhar com o Coronel Meira, a gente continuou ajudando nos trabalhos ali dentro do grupo, da bancada do PL, e não pude acompanhar exatamente os desdobramentos ali desse último processo que ela respondeu. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, ela obviamente não tinha outra opção. Eu acho que ela vai ter que buscar uma forma de se defender politicamente fora do país, né? Buscar um meio de mostrar aonde estão as falhas do processo dela, e aí é muito importante ela ficar atenta aos critérios técnicos também desse processo, não só políticos, para poder mostrar as falhas desse processo para outras nações. E, Pitoli, infelizmente, no caso da Carla, no caso do próprio Eduardo hoje, no caso de outros que estão fora do país, como Oswaldo Eustáquio, como Rodrigo Constantino, como Paulo Figueiredo, enfim, tantos que já temos exilados, né? E aqueles que também se autoexilaram, como o Lacombe, em certa medida, o Alexandre Garcia, olha como é que os nomes vão se somando. Infelizmente, só depois que esse regime passar, eles terão a oportunidade de voltar e de contribuir de qualquer forma ou para a mídia, alguns deles, ou para a política, no caso, como a Carla, como o Eduardo e outros mais. A situação não é fácil. Eu acho que, na medida em que o tempo está passando, as pessoas estão entendendo o que está acontecendo no Brasil. E o episódio Carla Zambelli é muito claro em relação a isso, porque os dois processos dela são estranhos, né? Um processo da arma, basta você pensar se fosse uma deputada esquerdista. Provavelmente, o agressor teria sido acusado por violência de gênero e não teria dado em absolutamente nada. E no caso do hacker, um mitômano quanto mais, um cara que já invadiu sistemas, né, à torta e à direita ao longo do tempo,
obviamente ele seria acusado, inclusive, de estar tentando aplicar ali uma espécie de acusação falsa contra o parlamentar. Também estaria acusado e não teria dado nada. No máximo ali, uma transação penal por ela ter, eventualmente, é o que acusam, né, de ter sugerido alguma coisa para ele. Então, assim, lamentavelmente, a gente está vivendo num país onde traficantes com 400 quilos de cocaína ficam em liberdade, e se bobear, os policiais é que serão punidos por ter prendido. Eu assisti essa semana essa matéria e nem acreditei, mas é o que está acontecendo no Brasil. Aliás, Dácio, nesse sentido ainda, eu ontem fiz uma análise com relação à Carla, houve um aprimoramento do processo, porque diante de negativas de pedidos de extradição, como do Alan dos Santos, do Oswaldo Eustáquio, entenderam o seguinte, olha, não dá mais simplesmente para a gente pedir extradição diante do crime de opinião, porque ele não existe no mundo, só existe no Brasil hoje. Dessa forma, é só no Brasil, né? Nesse modelo é só aqui. Então a gente precisa processar, condenar, e aí a gente vai pedir extradição e pode ter sucesso. Pode incluir o nome da lista na vermelha da Interpol e pode ter sucesso. Eles aprimoraram, né, esse processo, então, para que tenham sucesso os pedidos de extradição. Pelo menos foi dessa forma que eu enxerguei, viu, Dácio? Não, você está corretíssimo e parabéns pela observação, porque em Cuba, por exemplo, você não tem preso político. É uma fantasia a gente pensar que esses caras não têm uma longa experiência nessa tradição revolucionária. Em Cuba, Pitoli, todos aqueles que são adversários do regime são condenados por crimes, seja de origem fiscal ou crimes domésticos. Muito comum lá o crime doméstico. Existe também uma ferramenta utilizada por esse tipo de regime, que aqui no Brasil a gente acha muito bonitinho, que é a tal das leis que são ação penal incondicionada, né? No caso, por exemplo, de lei de proteção à criança, lei de proteção às mulheres e outras coisas mais. Ou seja, independente da denúncia da vítima, a pessoa pode ser denunciada pelo Ministério Público representando essa vítima. Então, no caso do crime doméstico, você tem já no Brasil instalada, né, o sistema de denúncias, então você tem o Disque Denúncia, que garante o sigilo de quem fez a denúncia, e você tem a ação penal incondicionada. Portanto, na medida que a pessoa é denunciada por um crime doméstico, um crime de assédio, ou um crime qualquer desses, né, por uma denúncia anônima, que pode ter sido feita pelo próprio regime, você tem o Ministério Público, no caso, a PGR, no caso de um deputado federal, oferecendo a denúncia, né, contra aquela pessoa, e, obviamente, nenhum país do mundo vai aceitar um criminoso, um agressor, né, ou até mesmo um terrorista, como alguns regimes tratam seus adversários. Então, você foi no ponto, exatamente. Eu acho que o regime agora vai passar a utilizar aquilo que eles já utilizam em outros países onde eles dominam. A observação está perfeita, Pitoli.